Bom, pessoal, agora vamos falar sobre os mínimos meteorológicos para o destino e para a alternativa, considerando um despacho de voo. Então, olha só, vamos criar um cenário aqui. Vamos supor que vocês vão fazer um voo Porto Alegre, Campinas, tá? E aí vocês pegam o METAR de Campinas, que é o que está acontecendo agora no meu destino, e aí eu vejo lá que Campinas, por exemplo, o METAR das 13 Zulu, o vento é 140 com 2 nós, a visibilidade bastante degradada, 1.200 metros, o RVR da pista 1 no 5 está de 400 metros, temos bancos de nevoeiro, overcast 800 pés, 15 graus, ponto de orvalho também 15 e QNH 1018. Bom, isso a gente está falando do METAR de agora, né, às 13 Zulu. Mas vamos supor que vocês vão decolar de Porto Alegre às 13h10 e vocês vão chegar em Campinas só às 14h40 Zulu. Então esse METAR para mim ele não me adianta muito, porque eu teria que saber, teoricamente, o que vai estar previsto no horário que eu chegasse lá às 14h40. Então o METAR de agora não me resolve muito minha vida. E aí eu pego o procedimento lá da pista 1 no 5, eu vejo que é o seguinte, olha, o RVR é 700 metros, ou visibilidade 800 metros, e aí tem uma Bow Flag número 1, que se eu tiver Fly Director, Autopilot ou ainda Head-Up Display, essa visibilidade, esse RVR, cai para 550 metros. Bom, mas eu vejo que o RVR da pista 1 no 5 agora está de 400 metros. Ou seja, agora o aeroporto está fechado para pouso. A pergunta que fica, será que eu posso decolar considerando um aeroporto que agora está fechado para pouso? Porque agora o aeroporto está fechado, ninguém está aproximando uma vez que ele está abaixo dos mínimos. Será que tem problema eu decolar de Porto Alegre considerando um destino que neste exato momento está fechado? A gente vai ver que não, porque não me importa ele agora estar fechado, eu tenho que ver a previsão no horário que eu chegar. Exemplo, eu vou fazer um voo de, sei lá, 4 horas. Não me adianta nada saber que o METAR agora fechou o aeroporto, sendo que eu quero saber daqui 4 horas se vai estar aberto. Bom, e aí vocês pegam o TAF lá de Campinas, e aí analisando esse TAF, para o horário estimado de chegada, a gente tem um becoming das 13 às 14, e aí becoming, voltem na aula de metrologia, que vocês vão ver que o becoming, a partir das 14, se perpetua essa informação que vem na sequência, porque é uma mudança gradual, e isso está dizendo que depois das 14 eu vou ter uma névoa úmida com 5.000 metros de visibilidade. A condição vai melhorar e o aeroporto vai abrir. Então não tem problema nenhum eu decolar de Porto Alegre, mesmo que agora Campinas esteja fechado, porque a previsão TAF me diz que quando eu chegar, ele vai estar aberto. Isso aí não tem problema nenhum. Muita gente até sabe disso, mas não sabe aonde que é a regra que embasa essa resposta de tá, tudo bem, eu posso decolar considerando um destino fechado, mas o TAF diz que ele vai estar aberto. Isso muita gente sabe, mas muita gente não sabe onde está escrito. Então vamos ver onde é que está escrito. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Existia a regra antiga do RBAC 121 e agora a gente tem uma regrinha nova. Bom, mas por que tu não traz direto a nova? Eu acho importante trazer a regra antiga para vocês entenderem como era antes e para entender qual foi o benefício que a regra nova nos trouxe. Então vamos ver o que falava a regra antiga na revisão anterior do RBAC 121. Então ele fala ali, ó, ninguém pode despachar uma operação IFR a menos que adequadas informações e previsões meteorológicas, traduzindo TAF, indique que as condições meteorológicas estarão nos mínimos ou acima dos mínimos no horário estimado de chegada do avião no aeródromo, para qual ele foi despachado. Então, de novo, o que a regra fala? Ela fala que se no meu destino estiver previsto estar aberto, eu posso despachar o meu voo. Mas olhem só como a regra falava. Olha, ninguém pode despachar se a previsão disser que não estará acima dos mínimos. Ou seja, pela regra antiga, vamos supor que Campinas estivesse uma previsão de também estar fechado. Eu não poderia despachar o meu voo, eu não poderia decolar de Porto Alegre, porque a previsão indica que estará fechado. Isso também vale para o RBAC 135. O RBAC 135, na sua regra antiga, é basicamente igual ao RBAC 121, porque olha ali que fala, somente com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Então olha ali, ó, somente é permitido decolar uma aeronave em um voo IFR se as últimas informações ou previsões meteorológicas, entre parênteses, TAF, indicarem que as condições atmosféricas no horário estimado de chegada, onde se pretende pousar, estarão nos mínimos ou acima dos mínimos aprovados para pouso IFR no mesmo aeródromo. Então, tanto para RBAC 121
quanto para RBAC 135, pela regra antiga, eu só podia decolar do meu aeródromo de partida se a previsão TAF indicasse que quando eu chegasse lá estivesse aberto. Se a previsão TAF indicasse que quando eu chegasse lá esse aeroporto estaria fechado, eu não poderia nem decolar de onde eu estou saindo. Não se aplica isso ao RBAC 91, tá? Se vocês olharem no RBAC 91, ele não fala de nenhuma regra a respeito de eu posso despachar se a previsão estiver assim, se estiver assado. Não, RBAC 91, vamos dizer que tu pode decolar em qualquer situação. O RBAC 91 é um pouco mais liberal nesse sentido. Tem um outro parágrafo aqui no RBAC 121, também da regra antiga, que eu quero mostrar para vocês, com relação aos alternados. Por exemplo, eu vou escolher os alternados do meu voo. Pode ser um alternado ou pode ser mais de que um. Qual que é a regra para eu poder selecionar um alternado no meu despacho de voo? Porque, por exemplo, vou fazer esse voo Porto Alegre-Campinas. Vou usar Ribeirão Preto como alternado. É só colocar lá Ribeirão como alternado? Não, eu tenho que atender um certo requisito. Então, olha ali o que falava na regra antiga, parágrafo 625. Mínimos metrológicos para aeródromos de alternativa. Ninguém pode designar um aeródromo como alternativa em um despacho, a menos que apropriadas informações e previsões metrológicas, traduzindo TAF, dê uma razoável margem de certeza que as condições desse aeródromo, no horário estimado de chegada, estarão nos mínimos ou acima dos mínimos para o pouso IFR estabelecidos para o referido aeródromo. Resumo da obra. Então, vou fazer esse voo. Porto Alegre, Campinas, alternado Ribeirão. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver pelo TAF o horário que eu chegaria em Ribeirão, caso eu arremetesse em Campinas. Então, o horário que eu chegaria em Ribeirão, eu teria que ver pelo TAF se Ribeirão estará nos mínimos ou acima dos mínimos. Se no TAF indicasse, olha, Ribeirão vai estar abaixo dos mínimos, então eu não poderia selecionar Ribeirão como alternado. Eu teria que usar um outro aeroporto. Aí, talvez, sei lá, São José do Rio Preto, São José dos Campos, eu vou ter que escolher um outro alternado, porque Ribeirão não se adequa a esta regra. E o mesmo vale ao RBAC 135, tá? Não muda nada. Tá ali, ó, somente é permitido indicar um aeródromo como alternativa se as informações meteorológicas indicarem que no horário estimado de chegada as condições estarão nos mínimos ou acima dos mínimos. Então percebam que a RBAC 121 e 135 é igual na regra antiga. Aqui a gente falou a regra antiga, mas não é mais o que se aplica na prática. De novo, eu trouxe a regra antiga para vocês entenderem qual que é o benefício que a regra nova agora vai nos trazer. Então vamos ver agora a regra nova, tá? E a regra nova entrou agora na emenda 19 do RBAC 121. Então olha só, nesse mesmo parágrafo de despacho ou liberação de voo IFR, parágrafo 613, agora vamos ver como é que essa regra nova fala. Então ela fala assim, ó, o detentor de certificado deve, ao despachar ou liberar um avião para uma operação IFR, garantir que... E aí, aqui que vem a diferença. Ele fala assim, ó, com exceção do disposto no parágrafo 619 bravo, ele fala, com exceção desse parágrafo, ó, as informações meteorológicas atualizadas indiquem que as condições meteorológicas no destino estarão no horário estimado de utilização iguais ou acima dos mínimos operacionais para o pouso no aeródromo. Então percebam que se não fosse essa parte que eu botei em negrito, com exceção no parágrafo 619, a regra seria a mesma, porque ali fala, ó, as informações têm que indicar que no horário estimado de chegada estarão nos mínimos ou acima dos mínimos para esse meu aeródromo que eu pretendo operar. Só que aí tem esse exceto para o parágrafo 619 bravo. Isso a gente falou no parágrafo alfa. Tem ainda o parágrafo bravo, que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas vamos ver o que fala esse 619 bravo que entra nessa exceção. Então olha ali, parágrafo 619, aeródromo de alternativa de destino. São os alternados que eu vou selecionar. No exemplo que eu falei, vou fazer o voo Porto Alegre-Campinas, alternado Ribeirão. Ribeirão é o meu alternado de destino. Então, teria um parágrafo alfa, que eu vou deixar reservado, porque ali em cima a regra fala, ó, 121619 bravo. Então vamos ver o que fala esse bravo. Então olha ali que ele fala, o detentor de certificado deve especificar no despacho pelo menos 2 alternados de destino se no meu aeródromo de destino estiver com a seguinte condição. Então, primeira condição, as informações meteorológicas indicarem que as condições no horário estimado de chegada deste aeroporto estarão abaixo dos mínimos para pouso
no aeródromo estabelecido pelo operador. O que a gente quer dizer com isso? Essa é a diferença dessa regra nova, porque na regra antiga, se o meu destino estivesse uma previsão de estar abaixo dos mínimos, eu não podia sair do chão. Eu tinha que ficar parado no chão, não poderia decolar. Aqui não. Aqui fala o seguinte, olha, se a previsão disser que no horário que tu chegar nesse destino, esse aeroporto vai estar abaixo dos mínimos, agora a ANAC, ou o RBAC, ele permite tu decolar do teu aeródromo de partida. Só que daí, nesse caso, tu tem que selecionar 2 alternados. Não pode ser um apenas. Tu tem que selecionar 2 alternados. E essa regra se aplica também para os aeródromos que não houver informação meteorológica disponível. Nesse caso, tem que ter 2 alternados também. Como assim? Vamos supor que tu vai fazer um voo Porto Alegre, Cacimbinhas do Sul. É um aeroporto tão remoto que lá não tem AFIS, não vai ter informação METAR, não tem TAF, não tem nada. Então, tu tá indo para um lugar que é no escuro. Tu não tem a mínima noção da previsão meteorológica que te aguarda lá. O máximo que tu tem é, vou entrar no Google aqui e ver qual é que vai ser a previsão do tempo. Se vai estar chovendo, se vai estar com sol, mas tu não tem uma informação meteorológica oficial aeronáutica. Então, de novo, tu tá indo pro escuro, tu não sabe o que te aguarda lá. Tu não sabe o vento que te aguarda, tu não sabe o QNH, tu não tem noção nenhuma da camada de nuvens, visibilidade, nada. Tu tá indo pro escuro porque não tem informação meteorológica. Nesse caso, o RBAC deixa tu despachar esse voo, mas aí tu tem que ter 2 alternados. Então seria esse voo aí, sei lá, Porto Alegre, Vacaria. Vacaria é um aeródromo aqui regional que só opera visual, não tem nenhum órgão de tráfego aéreo, não tem AFIS, não tem torre, não tem nada. Então tu tá indo para Vacaria sem saber o que te aguarda. Nesse caso, a ANAC permite tu despachar esse voo para Vacaria no meu exemplo. Mas aí tu tem que ter 2 alternados, porque um só não pode. Bom, então aqui eu criei um cenáriozinho pra gente. Então vamos supor que eu vou fazer aí um voo Porto Alegre, estimado de decolagem às 12h30 Zulu, e o meu destino é Campinas, às 14h15 Zulu é o estimado do meu pouso. Aí eu vejo o METAR de Campinas, eu vejo que agora o aeroporto está a cavoque, está aberto. Então agora está aberto, só que de novo é um METAR das 12 Zulu e o meu estimado de pouso é às 14h15. Então o METAR não me adianta de nada, o que me importa é a previsão, porque às 14 horas o METAR vai virar. Então essa informação METAR agora ela não me serve, eu tenho que ver pela previsão meteorológica de acordo com o meu estimado de pouso. E aí eu percebo pelo TAF que a condição vai degradar. E eu pego os mínimos do procedimento em uso, aqueles que a gente acabou de ver, eu percebo que se eu tiver Flight Director Autopilot Head-Up Display, os meus mínimos meteorológicos ficariam com um RVR de 550 metros. Só que aí eu faço uma análise pelo TAF, eu vejo que tem um tempo, uma flutuação temporária entre as 13h15 Zulu, de aparecer lá um nevoeiro com uma visibilidade de 500 metros. Então existe uma flutuação temporária no TAF, indicando que esse aeroporto vai estar fechado no horário que eu chegar lá. E aí que vem a diferença. Se eu aplicasse pela regra antiga, qual que é a opção que eu tenho? Eu não posso decolar, eu teria que atrasar minha decolagem em 45 minutos, porque daí atrasando a decolagem em 45 minutos, o meu estimado de pouso seria às 15h00 Zulu, e por ser uma flutuação temporária, a condição ela vai voltar anterior depois das 15. Vocês já estudaram isso na aula de meteorologia, flutuação temporária, uma janela das 13 às 15, e depois das 15 volta ao que estava antes. Então, pela regra antiga, na emenda anterior da RBAC 121, eu tinha que esperar 45 minutos em Porto Alegre para ir decolar, e o meu estimado de chegada ficaria dentro do horário que o TAF diz que está aberto. Agora, na regra atual, pela emenda 19 da RBAC 121, ela me permite decolar na situação. Percebam que a previsão do aeroporto é estar fechado para o pouso, mas ela permite eu decolar nessa condição, só que aí eu tenho que selecionar 2 alternados. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, a empresa aérea, ela pode optar, não, eu vou esperar no chão em Porto Alegre 45 minutos, para ir com mais garantia. Ela tem essa opção. Mas ela também tem a opção de tentar decolar. Olha, eu vou decolar e, em último dos casos, eu falo para os pilotos alternarem aí se o aeroporto realmente estiver fechado. Porque, de novo, o TAF é uma previsão. Não necessariamente é uma certeza que irá acontecer. Então, a RBAC 121 está dando essa liberdade para a empresa aérea de permitir, olha,
Deixa a empresa decidir se ela acha mais conveniente decolar ou não decolar. E não deixar amarrado dizendo assim, não, tu só pode sair do chão quando a previsão disser que está aberto. Não, deixa agora a decisão mais liberal, mais para a empresa decidir. Então vamos supor que a empresa decidiu por, não, eu quero decolar agora porque senão vou atrasar muito o meu voo, 45 minutos é um atraso muito grande, o que vai impactar nas conexões seguintes. E aí ela vai fazer um acompanhamento, olha, mas também tem que ver se o aeroporto realmente vai estar fechado ou não. Bom, aí é um gerenciamento da empresa aérea. Só que, de novo, vamos supor que ela decidiu por decolar, então nesse caso ela tem que despachar o voo com 2 alternados. E aí ela decidiu por escolher 2 alternados, que um é Ribeirão Preto e o outro é o aeródromo de Confins, ali em Belo Horizonte. Com essa condição, ela me permite decolar de Porto Alegre, mesmo que a previsão de Campinas diga que vai estar fechado quando eu chegar, mas eu posso sair dessa forma porque eu selecionei esses 2 alternados. Só que aí tem um grande porém, tá? Se lembra que eu tinha deixado reservado o parágrafo bravo do 613 e aí a gente foi direto lá para o 619 bravo. Bom, aqui a gente voltou para o 613 e vamos ver o que fala o parágrafo B, que é dos mínimos para os aeródromos de alternativa. Aqui tem uma mudança também. Se a gente olhar pela regra anterior, a gente viu que para eu selecionar um alternado, ele tem que dar uma razoável margem de certeza que estará no horário estimado de chegada, nos mínimos ou acima dos mínimos. Mas vamos pensar junto agora. Como o RBAC 121 ele está meio que deixando decolar praticamente em qualquer situação, porque não importa se o aeroporto está com previsão de estar aberto ou se está fechado, ele permite tu decolar com a seleção dos 2 alternados. Só que a gente olhando a regra anterior dos alternados, ela fala assim, olha, o alternado no horário estimado de chegada tem que estar nos mínimos ou acima dos mínimos. Mas vamos pensar junto, é uma situação muito desconfortável isso. Por que muito desconfortável? Porque, se tu tiver que ir para o alternado, claro que não é uma situação de emergência, muito longe disso. Mas é porque alguma coisa não deu certo. Ninguém vai para o alternado ao natural. Tu vai para o alternado porque alguma coisa aconteceu, alguma contingência aconteceu. Seja às vezes por meteorologia, ou às vezes um avião quebrou da pista e a pista ficou impraticável. Então ninguém vai para o alternado por condições normais. Sempre aconteceu alguma anormalidade para tu ir para o alternado. E aí pela regra antiga fala assim, olha, o alternado tem que estar nos mínimos ou acima dos mínimos. Então, por exemplo, se eu utilizasse Ribeirão com alternado, Ribeirão, sei lá, os mínimos meteorológicos lá seria 800 metros de visibilidade para pouso. Estou chutando aqui, eu não olhei. E se no TAF indicasse que Ribeirão está nesses exatos 800 metros, eu podia usar Ribeirão como alternado. Só que, para o piloto é muito desconfortável. Tu tá indo para um alternado que foi despachado estar exatamente nos mínimos, então fica algo muito desconfortável. É óbvio que todo piloto gostaria que esse alternado tivesse, na verdade, bem acima dos mínimos na hora que ele foi despachado, porque caso eu vá para ele, a probabilidade de ele estar aberto é extremamente alta. E isso agora é o que eles colocaram no RBAC 121 também. Olha o que fala o parágrafo bravo, mínimos de planejamento para aeródromo de alternativa. Então, o detentor de certificado, no caso a empresa aérea, ela deve estabelecer mínimos de planejamento para cada aeródromo de alternativa que ela for utilizar, seja aeródromos em rota ou até mesmo de destino. Em rota é o route, que a gente vai ver mais para frente, ou até mesmo os alternados ETOPS, com o objetivo de prover uma margem adequada de segurança, de que uma aproximação e um pouso poderão ser conduzidos com segurança nesses aeródromos. Então, essa é a outra modificação da nova emenda. Na regra antiga, eu poderia escolher um alternado que tivesse previsto estar nos mínimos. Agora, nessa regra, não. Para tu utilizar os alternados na tua navegação, tu tem que adicionar créditos aos mínimos do procedimento. E aí é o que fala no inciso 1 do parágrafo B. Então ele fala ali, os mínimos de planejamento que a empresa aérea for escolher devem ser superiores aos mínimos operacionais estabelecidos pelo operador para esses aeródromos. Ou seja, o alternado ele não pode estar nos mínimos para eu despachar ele. Eu tenho que adicionar margem a esses mínimos. E aí a regra fala que essas margens devem ser estipuladas pelo operador. Porém, a ANAC criou uma instrução suplementar ao RBAC 121, a IS 121.016, sobre essa seleção de aeródromos de alternativa e requisitos de condições meteorológicas. Então ele fala ali, mínimos de planejamento para aeródromos de alternativa, que é o que a gente acabou de ver do parágrafo 121.613b. Então ele fala quais são esses mínimos de planejamento, essa margem adicional. Então, olha o que diz ali,
O parágrafo 613b do RBAC 121 requer que o detentor de certificado, a empresa aérea, estabeleça mínimos de planejamento para cada aeródromo de alternado na qual for utilizar, com o objetivo de prover uma margem adequada de segurança de que uma aproximação e um pouso poderão ser conduzidos com segurança nesses aeródromos. E aí, olha o que fala ali, ó. O operador deve estabelecer em seus manuais incrementos a serem aplicados aos mínimos operacionais. Então, a empresa aérea vai definir o quanto a mais ela vai colocar nos mínimos do procedimento em uso, para que agora esses sejam os mínimos desta empresa aérea na seleção dos alternados. E qual vai ser o manual da empresa aérea? Normalmente isso vem no MGO, que é o Manual Geral de Operações. Aí depende da empresa aérea. A empresa X pode colocar um incremento que ela achar mais conveniente. A empresa Y pode botar incrementos superiores ao da empresa X. Então são incrementos que a empresa aérea vai estabelecer. Só que aí a ANAC falou, olha, existem valores que nós da ANAC consideramos aceitáveis, que constam na tabela 1 desse documento. E eu trouxe a tabela 1. Ó, tabela 1, mínimos de planejamento para aeródromos de alternativa. E aí ele fala ali, ó, se o meu alternado tiver aproximação por instrumento tipo B, o que são procedimentos tipo B? São aqueles que têm uma DA inferior a 250 pés, normalmente um ILS. Então, tu deve adicionar 200 pés sobre a MDA ou sobre a DA do procedimento e mais 800 metros sobre a visibilidade mínima do procedimento. Então, o que a empresa aérea deve fazer? Ela deve pegar pelo TAF o vento previsto no meu alternado pelo TAF. A partir disso, ela vai saber qual será a provável pista em uso, pega o procedimento desta pista escolhida, e aí no procedimento eu tenho os mínimos de visibilidade e os mínimos de decision altitude. O que ela vai fazer? Ela vai pegar esses dois valores e somar 200 pés sobre a DA ou MDA e somar 800 metros sobre a visibilidade mínima. E aí ele fala também, se agora o teu alternado tiver um procedimento de aproximação por instrumento tipo A, o que é um tipo A? É aqueles que têm uma DA superior a 250 pés. Aí, às vezes, é um RNP Approach, um VOR, NDB. Procedimentos que, basicamente, não são ILS, que não conseguem ter mínimos inferiores a 250 pés. Nesse caso, a margem é mais rigorosa. Então, deve adicionar 400 pés sobre a MDA ou a DA do procedimento e mais 1.500 metros sobre a visibilidade mínima. O mesmo vale se esse aeroporto só tiver procedimento Circle to Land, não tiver Straight in Approach. Então, procedimentos para circular, eles também ficam na linha de baixo da tabela. Soma 400 pés e mais 1.500 metros de visibilidade. Eu sei que parece um pouco complexo, mas vamos trazer isso para a nossa situação que a gente acabou de estudar. Então, olha só. Você lembra que a gente tinha feito o voo Porto Alegre e Campinas? Escolhi os meus dois alternados, Ribeirão e Confins. Pelo fato de Campinas estar previsto estar fechado, eu tenho que ter esses dois alternados. Só que para a empresa aérea decidir se vai conseguir utilizar Ribeirão e Confins, ela vai ter que fazer essa análise dos mínimos. Abre um parênteses, tá? Essa tabela é o que a ANAC considera como aceitável. A empresa aérea pode ser mais restritiva, porque a própria regra falou que é a empresa aérea que vai definir essa margem de segurança. Então, essa margem de segurança, às vezes a empresa aérea pode ser ainda superiores a essa tabela. Eu trouxe a tabela porque é a tabela da ANAC. A tabela da empresa aérea, aí depende da empresa aérea em questão. O dia que você estiver voando na empresa aérea, vocês vão saber quais serão esses adicionais que a empresa estabeleceu. Mas vamos supor que a nossa empresa aérea aqui, fictícia, considerou os mínimos que a ANAC traz. Então, olha só. Primeiro tem que fazer uma análise de Ribeirão. Aí pega lá pelo TAF, o vento está previsto para a pista no 8. A pista no 8 tem DA de 330 pés e visibilidade de 1.500 metros, considerando o avião que faz o Barovineve. Aí vão lá na aula de PBN que vocês vão ver a questão de aviões que têm homologação Barovineve e os que não têm. Vamos supor que o avião tem Barovineve, então fica nos 330 pés de DH e 1.500 metros de visibilidade. Bom, então eu fico na linha de baixo. Como a minha DA é de 330 pés, esse é um procedimento tipo A, porque ele tem uma DA superior a 250 pés. O que a empresa deve fazer? Ela deve adicionar mínimos de 400 pés e 1.500 metros de visibilidade. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a DH, que é 330, somar esses 400 da tabela da ANAC, vai dar um valor de 730. E o mesmo vale para a visibilidade mínima do procedimento. Então, ali a visibilidade mínima são 1.500 metros, mais 1.500 metros que a tabela da ANAC pede para somar, que eu botei ali em vermelho,
vai dar um valor de 3.000 metros. Então, com esses dois valores, a empresa aérea só consegue despachar Ribeirão como um possível alternado se no TAF de Ribeirão, no horário estimado de chegada lá em Ribeirão, caso eu arremetesse de Campinas, tem que ter no mínimo 3.000 metros de visibilidade e overcasting de 800 pés. Por que overcast de 800 pés? Porque não existe overcast 730, é a cada centena. Então ficaria ali 3.000 metros de visibilidade, overcast 800 pés. Qualquer condição meteorológica inferior a esta não permitiria usar Ribeirão como alternado. É somente se estiver acima desta. Percebam que essa é uma grande mudança da regra nova. Pela regra antiga, bastaria Ribeirão estar com 1.500 metros de visibilidade que eu poderia usar Ribeirão como um possível alternado. Lembrar que desde 2018, a gente vai ter uma aula sobre isso, que os mínimos referentes à carta de aproximação é somente visibilidade. Teto não restringe os mínimos para pouso. E pela regra antiga, como é os mínimos da carta, então 1.500 metros de previsão já daria para usar Ribeirão como alternado. Na regra nova, não. Na regra nova, a gente tem que adicionar mínimos sobre a visibilidade e sobre a ADA. Abra um parênteses aqui. Isso aqui são mínimos de despacho. A gente vai adicionar mínimos ADA, mas não confundir como se teto restringisse a operação. Não. Tu tá lá na cabine e vai aproximar em Ribeirão, os mínimos da carta são 1.500 metros de visibilidade. Ponto. Qualquer coisa acima disso, o aeroporto está aberto. Aqui a gente está falando dos mínimos para despacho. E para fins de despacho, a gente agora adiciona mínimo sobre a visibilidade e adiciona mínimo sobre a DA, mas não confundir com uma restrição de teto. E essa mesma análise vale para Confins. Então vamos ver Confins. Eu pego o procedimento lá de Confins, pelo vento previsto no TAF, a previsão é de a operação estar na pista 3-4, no horário que eu chegasse lá em Confins. E aí eu tenho lá um procedimento ILS, que tem uma DH de 200 pés, visibilidade de 1.200 metros. Bom, aí eu fico na linha de cima, porque esse é um procedimento tipo B. Ele tem uma DA inferior a 250 pés. Então eu tenho que fazer esses incrementos da tabela ali abaixo. Então o que a empresa aérea vai fazer? Ela vai pegar a DH do procedimento, que é 200 pés, somar 200 pés que a tabela nos informa, e a partir disso ela chega no valor de 400 pés. O mesmo vale para a visibilidade. A visibilidade do procedimento é 1.200 metros, soma mais 800 metros com o valor que está ali na tabela, e a partir disso a gente chega no valor de 2.000 metros de visibilidade. Ou seja, para eu usar Confins como um possível alternado para essa navegação que eu quero fazer, a condição do TAF de Confins, no horário que eu chegasse lá, tem que estar no mínimo com 2.000 metros de visibilidade e overcast 400 pés. Se a condição meteorológica fosse pior que essa, Confins não poderia ser um alternado. De novo, aqui uma grande diferença em relação à regra antiga. Pela regra antiga, bastaria estar 1.200 metros de visibilidade, na previsão do horário estimado de chegada, que eu poderia usar Confins como um possível alternado. Já na regra nova, não. Pela regra nova, pelo nosso exemplo, tem que estar no mínimo uma previsão de 2.000 metros de visibilidade e overcast a 400 pés, então a restrição não aplica somente à visibilidade, mas também ao teto, pelo fato de adicionar mínimas DA. De novo, não confundir com uma restrição de teto. Esse teto aqui de restrição é para fins de despacho e não para definir se o aeroporto está aberto ou fechado para pouso. Outro parênteses que eu quero abrir, tá? Isso era algo que as empresas aéreas já faziam mesmo na regra antiga. Porque, embora a regra antiga falasse, olha, estando nos mínimos, tu pode utilizar esse alternado, as próprias empresas aéreas elas já colocavam incrementos nos seus manuais, nos seus MGOs. Porque a própria empresa aérea entendia que, pô, se tu vai para alternado, já está numa condição crítica. Então, eu vou te despachar um alternado que a previsão é estar bem aberto, eu vou colocar incrementos para o piloto, porque caso ele vá para lá, a probabilidade de estar aberto é extremamente alta. Então, era alguma política que as próprias empresas aéreas já adotaram. A única diferença é que agora a ANAC implementou essa política que as empresas aéreas já utilizavam no RBAC 121. Então, vamos resumir. Vou para um destino, está previsto estar abaixo dos mínimos? Posso sair, mas eu tenho que despachar com dois alternados. E hoje, pela regra atual, qualquer alternado que eu for utilizar, não só se for a questão dos dois alternados, tá? O voo convencional que, só preciso de um alternado, não importa. Agora, qualquer alternado que for utilizar, tem que colocar esses incrementos nos mínimos. Então, de novo, posso despachar para um destino que está previsto estar fechado? Posso, e tem que ter dois alternados. E lembrar que qualquer alternado que eu for utilizar, eu tenho que adicionar mínimos aos mínimos da carta. Quais são esses mínimos adicionais?
tem na tabela da ANAC, através da instrução suplementar que ela criou, mas são mínimos que a empresa aérea vai estabelecer, que podem ser iguais a esse que a ANAC definiu como aceitáveis, ou pode ser um valor até superior a esse que a ANAC está adotando. Bom, vamos voltar àquele parágrafo que a gente tinha falado, o 619. A gente tinha falado do 619B, só que deixou o alfa, o 619 alfa, meio reservado. Vamos ver o que fala nesse alfa aí. Então olha ali, ó. O detentor de certificado deve selecionar e especificar no despacho ou liberação de voo pelo menos um alternado de destino, exceto C. E essa é uma outra grande diferença dessa nova revisão da RBAC 121. Porque até essa revisão, todo voo que tu fosse fazer, tu era obrigado a ter pelo menos um alternado. Agora o RBAC 121 está permitindo tu fazer um voo sem declarar um alternado. Olha só. Tanto que a regra, ela falava ali, ó, o detentor deve despachar pelo menos um aeródromo de alternativa de destino. Ponto final. Era assim que era a regra antiga. Agora eles colocaram esse exceto C, que não existia. Ou seja, eu posso fazer um voo sem ter um alternado se eu atender algumas condições. E vamos ver quais são essas condições. Então, condição número 1. A duração do voo desde a decolagem até o destino permitir, considerando todas as informações meteorológicas e demais informações operacionais, que dê uma razoável margem de certeza que no horário estimado de chegada, e aí fala ali, ó, a aproximação e o pouso poderão ser conduzidos sob condições VMC, 5.000 metros de visibilidade, 1.500 pés de teto. Ou seja, vamos supor que eu vou para um destino que as condições meteorológicas, pelos que vocês pegaram ali, METAR, TAF, imagem de satélite, etc., todas as informações meteorológicas e operacionais indicarem que no meu destino vai estar VMC, 1.500 pés de teto, 5 metros de visibilidade, ou até mais do que isso, então condição VMC, eu posso despachar esse meu voo sem um alternado. Só que tem uma outra condição que também deve ser atendida, que é o seguinte, ó, pistas de pouso separadas estarão utilizáveis, com pelo menos uma pista tendo procedimento de aproximação por instrumento operacional, tendo aproximação IFR. E aí que é a grande diferença do que tinha na regra anterior. Na regra anterior, era obrigado qualquer voo que tu fosse fazer ter um alternado. Agora, tu pode sair sem despachar um alternado, atendendo essas condições. E aí a pergunta que fica para vocês, tá, mas como assim pistas de pouso separadas estarão utilizáveis? Então, aqui eu criei um voo fictício para a gente traduzir essa regra. Então vamos lá, vou fazer um voo Porto Alegre, estimado de decolagem às 12h30 do Zulu, com destino no aeroporto de Guarulhos, estimado de pouso em Guarulhos às 14h Zulu. Bom, aí eu pego o METAR de Guarulhos agora das 12, já que eu vou decolar às 12h30, e a condição agora está CAVOC. E eu percebo que o TAF, que vai do dia 11, a partir das 12 Zulu, até o dia seguinte, até as 18 Zulu, porque Guarulhos tem uma previsão de 30 horas, somente Guarulhos e Galeão no Brasil tem previsão de 30 horas, a gente percebe que durante 30 horas eu vou ter uma condição excelente. Visibilidade maior que 10 km, poucas nuvens a 3.000 pés. Então o aeroporto vai estar VMC e com bastante margem, né? Se a gente considerasse VMC 5.000 metros de visibilidade, 1.500 pés de teto, aqui a gente tem mais do que 10 km e somente poucas nuvens em 3.000 pés. Então durante 30 horas de previsão do TAF, eu tenho Guarulhos numa condição excelente. E aí, teoricamente, eu poderia despachar o voo sem o alternado, só que aí tem aquela questão ali, pistas de pouso separadas utilizáveis. Então, se a gente pegar a carta de aeródromo de Guarulhos, a gente percebe que a gente tem duas pistas que são separadas, a 10 esquerda e a 10 direita. Elas estão separadas uma das outras, elas não se convergem, vamos dizer assim. E por que a regra fala nessas pistas de pouso separadas? É porque é o seguinte, ó, já que tu vai fazer um voo sem declarar um alternado, então tu não tem opção a não ser pousar no destino, porque tu não tem alternado, a tua opção é somente o destino. E aí tu não pode correr o risco de o seguinte, um avião quebrar na pista, no meio do teu voo, e a pista ficou impraticável agora. E aí tu não tem para onde ir, porque tu não tem alternado. Então é por isso que tu tem que ter pelo menos duas pistas separadas. Porque vá que aconteça de uma pista ficar impraticável, tu tem a segunda pista como opção. É como se essa segunda pista desse aeroporto fosse o teu alternado.
E aí são poucos aeroportos que a gente conseguiria se adequar a essa regra. Guarulhos é um exemplo. Um outro exemplo aqui que eu vou trazer para vocês é o aeroporto do Galeão. Até abro um parênteses, tá? Ter pistas separadas não necessariamente são pistas paralelas. Galeão é um grande exemplo. Percebam que as pistas não são paralelas. Eu tenho a pista 10 e a pista 15, então elas não são paralelas, mas sim são separadas. Então Galeão também se adequaria a essa regra de poder despachar um voo sem um alternado. Outro aeroporto que se adequaria a essa regra seria Brasília, mas aqui eu vou trazer um exemplo agora de Curitiba. Percebam que Curitiba eu tenho sim duas pistas, mas são pistas que se convergem, elas não são separadas, elas têm um cruzamento entre elas. Então, nesse caso, Curitiba não entra nessa regra, porque eu não posso correr o risco de um avião quebrar na pista e praticar as duas. Vai que ele quebre bem no meio ali das duas, eu tenho todas as pistas impraticáveis. Então, de novo, a regra só inclui para aeroportos que têm pistas separadas e pelo menos uma dessas pistas ter aprovação IFR. No caso de Guarulhos que eu usei, todas as pistas têm operação IFR, Galeão também, Brasília também. Então, seriam aeroportos que a gente conseguiria despachar o voo sem o alternado. Então, voltando à regra, posso despachar um voo sem o alternado? Posso. Só que a condição prevista é de estar VMC, pelo menos, e ainda ter pistas de pouso separadas, com pelo menos uma delas tendo aproximação IFR. Por quê? Porque eu não posso considerar um aeroporto que tem... Tudo bem, tem duas pistas lá neste aeroporto, mas a operação é exclusivamente visual por circuito de tráfego. Não, tem que ter pelo menos uma pista com aprovação IFR. Só que aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas então se eu não preciso ter um alternado, qual que vai ser agora a autonomia mínima do voo? Porque vai mudar a autonomia mínima. Normalmente é A para B, mais 5% de A para B, mais o B para C, mais os 30 minutos a 1.500 pés sobre alternado. Só que agora eu não tenho mais alternado, então eu não tenho mais o B para C, e teoricamente os 30 minutos a 1.500 pés sobre alternado não se aplica. Então vamos ver o que mudou também na regra do suprimento de combustível. Então voltem na aula de performance que eu falo sobre a autonomia mínima, mas adicionem essa regrinha no estudo de vocês. Por quê? Porque agora muda um pouquinho da autonomia mínima caso tu despache um voo sem um alternado. Então olha ali, no parágrafo 4 do suprimento de combustível, ele fala, ó, o combustível para o aeródromo de alternativa de destino deve ser o nosso famoso B para C. Ele fala ali, ó, quando dois aeródromos de alternativa de destino são requeridos, aquela condição que a gente acabou de ver de, vou voar para um destino que está previsto estar abaixo dos mínimos. Nesse caso, tem que ter dois alternados. Se eu vou ter dois alternados, ali fala, quando dois alternados são requeridos, a quantidade de combustível requerida para permitir ao avião voar até o aeródromo que requer a maior quantidade de combustível. Ou seja, se eu preciso ter dois alternados, eu tenho que ter a quantidade de combustível para o alternado mais longo, porque daí o alternado que está mais próximo, ele cobre caso eu tenha combustível para ir para o mais longe. Então, algo meio lógico aí. Só que aí tem esse inciso 3 que não existia. Por quê? Porque não existia a regra de despachar o voo sem o alternado. E agora eles colocaram isso na regra. Então olha ali, ó, quando um voo for operado sem um aeródromo de alternativa de destino, sem o alternado, conforme o parágrafo 121.619 alfa 1, que é o que está ali em cima, ó, 121.619 alfa 1. A quantidade de combustível requerida para permitir ao avião voar por 15 minutos a 1.500 pés sobre o destino, porque não tem alternado, em condição de atmosfera padrão. Ou seja, aquele B para C, ele é substituído por um acréscimo de 15 minutos sobre o destino. E o mesmo vale para o Final Reserve Fuel. O Final Reserve Fuel, que a gente estudou na aula de performance, seria 30 minutos a 1.500 pés sobre o alternado. Só que agora, como o voo não tem alternado, então ele fala ali, ó, o combustível de reserva final deve ser a quantidade de combustível a seguir, calculado usando o peso estimado para o avião, no momento de chegada no aeródromo de alternativa ou aeródromo de destino, quando nenhum aeródromo de alternativa de destino for requerido. É isso que eles também adicionaram à regra, porque antes falava combustível de reserva final, no peso estimado no meu alternado. E aí eles adicionaram isso que eu botei em negrito. Ou ao aeródromo de destino mesmo, uma vez que o teu voo não vai ter um alternado. Bom, aí ele fala, para aviões com motor a turbina, a quantidade de combustível requerida para voar por 30 minutos a 1.500 pés sobre a elevação deste aeródromo, que pode ser o alternado, naquele cálculo normal que a gente já estudou, ou sobre o próprio destino,
quando tu vai fazer um voo sem despachar um alternado. Bom, vamos resumir tudo isso. Então, olha só, despacho padrão, aquilo que a gente aprendeu na aula de performance. Então, qual que é a autonomia mínima para RBAC 121? A para B, mais 5% de A para B, ou 5 minutos, que for maior, mais o B para C, que é o combustível até alternado, e mais 30 minutos a 1.500 pés sobre C, que é o meu alternado. Bom, agora vamos ver como fica a autonomia mínima num despacho sem ter um alternado. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar A para B, mais 5% de A para B, ou 5 minutos, o que for maior, mais 15 minutos a 1.500 pés sobre B, porque daí o B para C é substituído por esses 15 minutos, e mais 30 minutos a 1.500 pés sobre B, porque não tem alternado, para ser 30 minutos sobre o alternado. Se a gente resumir tudo, dá para dizer que agora a autonomia mínima nova é A para B, mais 5% de A para B, ou 5 minutos. Lembrando que o 5% é caso a empresa tenha aquele sistema de monitoramento de combustível, caso contrário fica nos 10%, mas hoje todas as empresas aéreas já têm esse sistema. Então, A para B, mais 5% de A para B, ou 5 minutos, mais 45 minutos a 1.500 pés sobre B. Por que 45? Porque é aqueles 15, substituindo o B para C, e os 30 originais a 1.500 pés, somando dá 45. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas qual que é a aplicação prática de eu despachar um voo sem um alternado? Isso é um bom artifício que uma empresa aérea pode adotar quando ela está limitada pelo peso máximo de decolagem. Um grande exemplo é o aeroporto de Santos Dumont. Lá no Santos Dumont, como a pista é muito curta, é bem normal tu estar limitado por peso. E aí, às vezes, tu tem a opção de fazer reclearance, só que o reclearance ele só é vantajoso se o voo for muito longo. Se o voo for muito curto, não adianta reclearance, né? Então vamos supor que vai fazer um voo Santos Dumont-Guarulhos. Reclearance aí nunca vai se aplicar. Por quê? Porque é um voo tão curto que tu nem entra na regra dos 5%, fica na regra dos 5 minutos. É um voo de 40 minutos. Então 5% seria 2, o maior é 5. Então não dá para fazer reclearance porque tu não consegue modificar essa porcentagem dos 5%, uma vez que tu fica nos 5 minutos. Só que às vezes, Santos Dumont está numa condição muito quente, temperatura alta, tá 40 graus no Rio, o que é bem normal. Um QNH baixo, 1008 HPAs, e aí a performance do avião já está degradada em um aeroporto que tem uma pista muito curta. Bom, e às vezes fazendo uma análise de performance, tu percebe que tu vai ter que deixar 6 passageiros no chão. Qual que é o artifício agora que tu tem? Ao invés de eu despachar um alternado, o alternado de Guarulhos seria Ribeirão Preto, que dá 1 hora de Guarulhos. Eu posso despachar o meu voo sem um alternado, porque Guarulhos atende esses requisitos de ter pistas separadas, e vamos supor que a condição esteja lá VMC, obviamente, então tem que estar VMC e as pistas de pouso separadas. Então eu posso despachar o voo para Guarulhos sem o alternado. E aí, ao invés de eu usar Ribeirão, que daria 1 hora de voo, eu substituo essa 1 hora de voo para somente 15 minutos adicionais que a regra me fala. E aí eu deixo de levar 45 minutos de combustível. Só para ilustrar para vocês, tá? No Embraer E1, 45 minutos de combustível dá aproximadamente 1.500 quilos. Então eu deixo de colocar 1.500 quilos no meu avião, o que viabiliza eu levar esses 6 passageiros que ficarão no chão. Às vezes, esses 6 passageiros nem dá o equivalente a 1.500 quilos. 6 passageiros vai dar em torno, aqui calculando de cabeça, aproximadamente uns 500 quilos. Então, como tu deixou de levar 1.500 quilos, tu consegue levar esses 500 quilos, que são esses 6 passageiros, e agora, ao invés de estar limitado por peso, até tá sobrando peso. Porque tu deixou de levar 1.500, levou 6 passageiros, são 500 e sobrou 1.000 quilos. Então talvez tu pode até botar combustível adicional num voo sem alternado, obviamente. Mas pode fazer um voo sem alternado, colocou aqueles 15 minutos que substituiu o voo que seria de B para C, mas tu consegue colocar extra fio. Então, tipo assim, não é que tu tá tão esgoelado assim, bah, eu tô indo só com destino. Tudo bem, tu só tem o destino como opção. Mas nesse caso, tu levou os teus 6 passageiros, tu deixou de ter um impacto financeiro para tua empresa, e daqui a pouco, como agora até sobrou peso, porque, pô, tu deixou de levar 1.500 quilos, e esses 6 passageiros são bem longe desses 1.500 quilos, talvez tu consiga até botar um pouco de gordura, né, um pouco de combustível adicional, por mais que seja só no destino, mas é um combustível adicional que te ajuda a fazer uma espera, se for o caso tu precise no destino, porque, de novo, se a condição está VMC, o grande problema não é meteorologia. Talvez vai precisar fazer espera por sequenciamento de tráfego aéreo
e em últimos casos tem a segunda pista, se alguém quebrar, né, e deixar impraticável. Então, de novo, qual que é o benefício de despachar o voo sem o alternado? É principalmente quando tu está limitado por peso no teu aeródromo de origem. E às vezes, por questão de deixar carga, bagagem ou passageiro, tu tem esse artifício de, beleza, eu não vou usar um alternado, vou despachar meu voo sem alternado. E aí, agora tu consegue levar esses teus passageiros que antes tu não conseguiria. E aí, para a gente terminar com chave de ouro, tudo isso que eu falei foi RBAC 121. Vocês devem estar se perguntando, tá aí o RBAC 135, também tá igual ou não mudou? O RBAC 135 tá igual, tá? Eles fizeram uma regra nova também para RBAC 135 na emenda 13, que tá igual ao que a gente falou no RBAC 121. Olha ali o que fala, ó. Mínimos meteorológicos do aeródromo de destino e alternativa. E aí ele fala ali, ó, para o voo ser conduzido sobre regras de voo IFR, com exceção no parágrafo 135.218b, tá igual ao RBAC 121, já vamos ver. E ali embaixo ele fala também, ó, mínimos de planejamento do aeródromo de alternativa. Quando requerido pela ANAC, o detentor certificado deve, para efeito de planejamento, colocar uma margem adicional sobre os mínimos do aeródromo de alternativa. Mesma coisa. Então agora, também pela RBAC 135, tu deve colocar incrementos aos mínimos dos alternados. Não basta ele estar nos mínimos, como é na regra antiga. E aí, mesma coisa, eles também criaram uma instrução suplementar ao RBAC 135, é uma instrução que suplementa o RBAC 135 e IS 135006, que fala dessa margem adicional dos alternados. Mesma coisa, se vocês lerem, tá igual ao RBAC 121, igual à instrução suplementar do RBAC 121. E aí ele fala ali, ó, valores consideráveis aceitáveis pela ANAC. A tabela é a mesma, não mudou, tá? Aproximações, se o alternado tiver procedimento tipo B, então adiciona 200 pés e 800 metros. E se for somente tipo A ou Circle to Land, aí adiciona 400 pés e 1.500 metros. Percebam que a tabela está igual do RBAC 121 e, de novo, isso é uma tabela que a ANAC define como aceitável. Mas a empresa aérea vai selecionar quais são esses mínimos, que podem ser iguais a esse que a ANAC acha como aceitável ou podem ser até superiores, porque a empresa quer ser mais rigorosa. E aí, como a gente tinha deixado em stand-by, né? Exceto no parágrafo 218 do RBAC 135, tá ali, ó. Parágrafo 135.218. O detentor do certificado deve selecionar pelo menos um alternado, exceto C. Mesma coisa. Se no horário estimado de utilização esse meu destino estar previsto estar VMC e as pistas de pouso separadas, tendo pelo menos uma com aproximação IFR. E aí ele fala no parágrafo B também. Ó, o detentor do certificado deve selecionar 2 alternados se o meu destino estiver previsto estar abaixo dos mínimos para pouso, ou se, no caso, não houver informação meteorológica no meu destino. Bom, e aí vocês devem estar se perguntando, tá, e quanto à autonomia mínima? Mudou também? Sim, mudou, porque agora tu não precisa mais de um alternado, então a autonomia muda da mesma forma como mudou no RBAC 121. A gente vai ver aqui que o 135 e 121 estão iguais. Então tá ali, ó, tem o parágrafo 135.223, que é de autonomia para voo IFR. Então, parágrafo 3. Combustível para o aeródromo de alternativa de destino, que deve ser. Aí, mesma coisa de 121. Quando 2 alternados forem necessários, então tu tem que despachar com um alternado que requer a maior quantidade de combustível, ou seja, o alternado mais longe, igual ao 121. E aí o inciso 2, da mesma forma. Ó, quando um voo for operado sem um aeródromo de alternativa de destino, a quantidade de combustível requerida para voar por 15 minutos a 1.500 pés sobre este alternado. Então percebam que é a mesma coisa. Então vamos ver agora como que fica essa nova autonomia mínima, considerando essa regra nova, caso eu despache meu voo sem um alternado. Então vamos lembrar lá da nossa aula de performance. Despacho padrão para um voo IFR de acordo com o RBAC 135. Então, basicamente é AB mais BC mais 45 minutos. Ou seja, ir do meu horário de partida ao destino, do destino ao alternado e mais 45. Agora, como tu não tem mais um alternado, então o que mudou? Mudou que eu preciso ter combustível de AB, de partida ao destino, 15 minutos a 1.500 pés sobre B, que é o que está substituindo o B para C, e mais 45. Então, essa é a grande diferença, mas percebam que o RBAC 121 e o 135 eles estão iguais nesse requisito, tanto de autonomia mínima, para o despacho com 2 alternados ou sem alternados, se for um caso. Bom, aqui eu fiz um fluxograma para resumir tudo isso que a gente falou. Então, olha só. Vamos supor que o destino está nos mínimos ou acima dos mínimos de acordo com o TAF. Então a regra é igual. Basta eu ter um alternado,
que no caso eu tenho que adicionar mínimos sobre ADA e MDA e sobre a visibilidade de acordo com o operador. Então, de novo, qualquer alternado que eu vou utilizar, eu tenho que adicionar aqueles incrementos. Mas, de novo, se o meu destino está previsto estar nos mínimos ou acima dos mínimos, basta eu ter um alternado. Bom, agora vamos supor que o meu destino está com uma previsão de estar abaixo dos mínimos de acordo com o TAF, ou até mesmo se esse destino não tem informação meteorológica. Bom, aí nesse caso eu tenho que ter dois alternados despachados com adicionais sobre ADA e MDA e sobre a visibilidade, de acordo com o que o operador estabelecer. Então, de novo, qualquer alternado hoje que eu for utilizar, eu tenho que colocar incrementos aos mínimos da carga. Bom, e última condição. Meu destino tem pistas separadas, tendo pelo menos uma delas procedimento IFR, e ele está com previsão de estar VMC no horário que eu chegar. Então, nesse caso, é possível despachar um voo sem alternado. Então, aqui nesse slide eu tentei resumir todas essas novas modificações que a nova emenda do RBAC 121 e 135 trouxeram, através desse resumo desse slide. Então, revejam a aula aí, façam as suas anotações, que tem que dar uma atenção especial a essas novas regras.